E aí, galera, sexto ano, tudo bom? Hoje o nosso vídeo aula será sobre medidas de comprimento e de área. Bom, desde a antiguidade eram feitos esses tipos de medições, sendo que não era utilizado o metro, que é o mais usado hoje em dia. Os povos utilizavam o próprio corpo para medir. Eram a jarda, o pé, as mãos, no caso na mão nós temos o palmo da mão e a polegada. Só que essas medidas eram adaptadas de acordo com os povos. Com isso, elas eram aleatórias. Deu-se a necessidade de estipular uma unidade de medida padrão para todos os povos, para todo mundo. E essa unidade de medida é o método que nós mais usamos hoje em dia. Bom, para medidas grandes, como o deslocamento entre uma cidade e outra, nós podemos usar o quilômetro, hectômetro e o decâmetro. E para fazer medições pequenas, como da mesa ou de um caderno, ou seja, construir um polígono, nós vamos usar o decímetro, centímetro e o milímetro. Todas essas unidades de medida sempre vão corresponder ao mesmo tamanho. Eu posso passar um tamanho que está em metro para quilômetro ou para milímetro. Aqui eu montei para vocês a nossa tabela do metro. Nós vamos começar com quilômetro, depois vem o hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Milímetro é a menor unidade de medida e o quilômetro é a maior unidade de medida. E como é que nós vamos fazer essa transformação? Quando eu estou em uma parte dessa tabela e eu quero passar para a minha direita, para alguma unidade de medida para a minha direita, eu sempre irei multiplicar por 10 a quantidade de casas que eu irei caminhar. Se eu estou em decâmetro e vou passar para decímetro, eu estou caminhando 2 casas. Então, vou multiplicar por 10 2 vezes. Quando for no sentido oposto, quando eu tiver que caminhar para o meu lado esquerdo, ao invés de eu multiplicar por 10, eu irei dividir por 10. Aqui eu montei 2 exemplos para vocês. Eu tenho 3 quilômetros, 3,7 quilômetros e quero transformá-los em metro. Primeiro eu vou verificar na minha tabela quantas casas que eu irei andar. Bom, eu estou aqui em quilômetro, vou andar 1, 2, 3 casas. Então, eu tenho que multiplicar por 10 3 vezes. Ou eu ando com a vírgula 3 vezes, quando o número for decimal, ou eu incluo o zero. Se o número for decimal e eu não tiver a quantidade de vírgulas, a quantidade de casas que eu vou andar com a vírgula a quantidade de vezes que eu poderei e depois eu vou incluir o zero. Aqui no 3,7, eu só vou andar uma casa e vai se transformar em um número inteiro. Quando eu caminho mais 2, ou seja, quando eu multiplico por 10 mais 2 vezes, eu vou incluir 2 zeros. Então, 3,7 quilômetros vai corresponder a 3.700 metros. Aqui eu coloquei uma situação oposta. Eu estou em centímetro e quero ir para metro. Eu vou caminhar para a minha esquerda. Então, eu tenho que dividir por 10 a quantidade de casas que eu irei andar. Se eu estou em centímetro, vou caminhar para metro, eu vou dividir por 10 2 vezes. Foi o que eu fiz aqui. Quando eu divido uma vez, eu corto um zero, porque 460 dividido por 10 dá 46. Quando eu divido por 10 outra vez, fica 4,6 metros. Dando continuidade aí, vamos falar de perímetro e área. Perímetro é o contorno de uma figura plana. E a área vai ser dentro dessa figura. Aqui nesse retângulo que eu desenhei, o perímetro vai ser a soma dos lados, esse contorno, e a área é o que está aqui dentro. Bom, para eu calcular esse perímetro, o que eu vou fazer? Vou somar todos os lados. Se aqui embaixo vale 5 centímetros, em cima também valerá. Se desse lado mede 2 centímetros,
do outro lado também será 2 centímetros. Então, somando 5 mais 5 mais 2 e mais 2, eu tenho um perímetro de 14 centímetros. A área desse retângulo vai ser determinada por um lado vezes o outro lado. Tanto o retângulo quanto o quadrado é feito dessa forma. Vou multiplicar 5 centímetros vezes 2 centímetros. 5 vezes 2 é igual a 10. Sempre quando nós calcularmos área, a unidade de medida vai ser elevada ao quadrado. Vai permanecer a mesma da figura ou do algo que eu esteja medindo, só que ao quadrado. Aqui, como é centímetro, ficou centímetros ao quadrado. E quando nós falamos em área, quando eu quero fazer uma transformação de uma unidade de medida para outra, cada casa que eu caminhar, eu irei multiplicar por 100, ou, se for para a minha esquerda, eu vou dividir por 100. Aqui, eu coloquei esses 10 centímetros, eu quero transformá-lo para milímetro. Centímetro para milímetro, eu ando uma casa só, para a minha direita. Se eu tenho que multiplicar por 100, eu tenho que incluir 2 zeros. Logo, 10 centímetros ao quadrado vai corresponder a 1000 milímetros ao quadrado. Bom, nosso videoaula acaba por aqui. Não esqueçam de curtir, fazer um comentário sobre o que eu expliquei aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo videoaula ou a nossa aula online.